Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Parece que o maior tubarão da história da Terra continua à espreita no fundo do oceano. Oficialmente, o Megalodon se extinguiu há 2,6 milhões de anos, mas extraoficialmente, gigantescas criaturas são avistadas regularmente nos oceanos, deixando marinheiros atônitos. Poderia ser o colosso dos tempos pré-históricos que de alguma forma sobreviveu? Registros fotográficos e em vídeo têm colaborado para convencer muita gente de que o Megalodon ainda está por aí. Pode ser que seja apenas um truque do nosso cérebro, mas e se for verdade? Por acaso, você já viu essa fotografia? Bastante estranha, né? Para muita gente, trata-se de um megalodon que apareceu na costa africana. Mas qual a história por trás dela? Voltaria a falar sobre isso. No rol das dúvidas pertinentes ao Jurássico tubarão, por que vários pescadores já juraram ter escapado do predador por um triz? E acima de tudo, podemos realmente dar crédito a essas imagens dos megalodons que não param de surgir na internet? Se há cerca de 10 milhões de anos você estivesse navegando tranquilamente pelo mar, e é bem provável que teria um encontro inusitado, chocante, fantástico e talvez o último da sua vida. Uma baleia? Um polvo gigante? Ou talvez um UFO? Não, nenhum desses. Com um comprimento corporal de cerca de 20 metros, peso de 100 toneladas e uma força de mordida 10 vezes mais forte do que a do grande tubarão branco, qualquer pessoa viajando nos mares mais quentes há 10 milhões de anos corria o risco de encontrar um gigante sedento de sangue. Com as suas dimensões extremas, o Megalodon deve ter sido o predador supremo absoluto, sem medo de nenhum outro predador. E até mesmo caçava baleias adultas, veja só. No entanto, pouco se sabe sobre a aparência exata desse monstro pré-histórico. Como o esqueleto de um tubarão consiste principalmente de cartilagem, que se decompõe muito mais rápido do que ossos, o escasso registro fóssil contém apenas alguns dentes e vértebras, mas que a ideia de que oceanos já abrigaram uma monstruosidade tão massiva é de alguma forma perturbadora. Disso ninguém tem dúvida. E se for verdade, ainda mais perturbador é o pensamento de que o Megalodon ainda está aí fora, em algum lugar. Indo contra os conhecimentos científicos convencionais, há pessoas que acreditam plenamente nisso, que o gigante dos oceanos está, na verdade, vivo e ativo, e afirmam que as provas disso já foram fornecidas várias vezes. Há alguns anos, imagens do Google Earth que supostamente nos mostram esse tubarão primitivo vêm se tornando virais. Essa imagem, que foi capturada de um dos satélites, é particularmente popular na comunidade online. Ela não mostra o gigante em alto mar, mas bem próximo a uma ilha das Bahamas. A imagem claramente supõe que qualquer turista que se aventurasse a alguns metros da praia no dia em que essa foto foi feita estaria sujeito a ser rápida e cruelmente devorado. Belas férias nas Bahamas, hein? Mas não é bem assim. Embora a foto tenha sido compartilhada milhões de vezes no Insta, TikTok e outras redes sociais, dizem que é apenas uma farsa descarada. Só para exemplificar como funciona esse tipo de disseminação de notícias duvidosas, a nossa produção procurou aleatoriamente algo no Google Earth que se parecesse com um monstro marinho. E, por sorte, encontrou alguma coisa, inclusive com um navio próximo, para podermos comparar. Veja essa imagem. Estamos na Caledônia, ao norte das ilhas Norfolk. A noroeste da ilha, na Baía de Gomen, aplicando um zoom no local, vemos um navio de carga seguindo para o sul, além de outras embarcações menores à frente desse navio. Muito bem. Movendo-se para o norte, vemos uma mancha que tem o formato de um tubarão olhando uma certa distância. Vamos supor que fosse mesmo um animal marinho. Comparando o seu tamanho com o do navio, teria que ser um baita animal. Uma baleia azul ou, quem sabe, um megalodon real. Agora, basta usar a sua imaginação
capturar a imagem e sair publicando nas suas redes sociais, acompanhado de uma ótima legenda, e pronto, você acaba de criar mais um mistério oceânico. É verdade que a Marinha Sul-Africana encontrou um megalodon? Bem, dizem que sim, mas isso não teria acontecido recentemente. A foto é de 18 de dezembro de 1942 e teria sido feita por um marinheiro ao largo da costa da Cidade do Cabo. É uma foto que assusta, realmente. Temos que combinar. A imagem nos mostra 2 submarinos em primeiro plano, bem como 2 enormes barbatanas saindo da água, não muito longe atrás deles. A distância entre as barbatanas é de 64 pés, o que é impressionante, cerca de 19,5 metros. Mas isso não é tudo. As imagens também foram usadas no documentário do Discovery Channel, Megalodon, Tubarão Monstro Vive. No entanto, havia um fato que apenas poucos espectadores sabiam. O programa é um pseudo-documentário. Sim, é um documentário realmente sério, mas, digamos, não verdadeiro. Embora o filme seja muito factual e contenha diversos relatos de supostos biólogos marinhos, ele foi, em última instância, uma obra puramente ficcional. O suposto cientista Colin Drake era, na verdade, um ator contratado pelo canal chamado Darren Meyer. Apesar disso, o Discovery Channel realizou uma pesquisa durante alguns dias após a transmissão do programa que revelou que 70% dos telespectadores acreditavam que o megalodon ainda existia. Portanto, embora a quantidade plausível de ceticismo seja justificada ao avaliar a foto do submarino, ainda há pessoas que acreditam que a imagem seja autêntica e estão convencidas da perturbadora realização que vem com essa suposição. Se você ler o livro Tubarões e Raias dos Mares Australianos, do naturalista David Stead, encontrará um caso intrigante e muito interessante. Olha só. Segundo o próprio autor, em 1918, ele conversou com vários pescadores de caranguejo que se recusaram a sair para o mar por dias, apesar de sua grande experiência. Afinal, algo terrível teria acontecido com eles. Eles contaram que, em um dos pontos de pesca ao largo da costa da Nova Zelândia, eles se depararam com um tubarão incrivelmente grande. Enquanto o monstro arrancava com facilidade os covos, que são as armadilhas para caranguejos, foram tremendamente agitados e quase entornaram. Considerando que essas armadilhas têm um diâmetro de mais de 1 metro e estavam lotadas com pesca pesada, isso teria deixado os pescadores atônitos. Depois, o autor quis saber exatamente quão grande era o tubarão. Embora não hajam 2 opiniões sobre o fato de que o predador fosse gigantesco, um pescador afirmou que ele tinha pelo menos 20 metros. Outros suspeitavam que o seu comprimento fosse de pelo menos 115 pés, ou incríveis 35 metros. Mas isso não é tudo. Aguenta aí. Outros ainda afirmaram ter visto na água das proximidades imediatas do tubarão começar a borbulhar, como a água fervente de uma caçarola. Deixando essa circunstância estranha de lado, não é possível que o suposto tubarão fosse, na verdade, uma baleia extremamente grande. Na verdade, todos os homens descartaram categoricamente essa possibilidade. Os pescadores experientes já haviam encontrado uma grande variedade de tubarões, baleias e outras criaturas marinhas ao longo dos anos e, é claro, sabiam muito bem distinguir um do outro. Há outras imagens, até mais recentes do que a dos submarinos na África do Sul, que também nos fazem pensar que ainda não conhecemos nada dos nossos oceanos ou o que há em suas profundezas. Por exemplo, qual é a história por trás do enorme monstrengo marinho filmado nas profundezas remotas do mar? Dada a imagem perturbadora, parece improvável que o enorme tubarão estivesse agitado. No vídeo, vemos um peixe predador escuro e terrivelmente grande se alimentando da isca colocada pelos pesquisadores. Mas isso não é tudo. Dizem que esse tubarão tinha incríveis 15 a 18 metros de comprimento, o que encaixa perfeitamente na média de tamanho de um megalodon. Como foi informado que esse vídeo
foi gravado na famosa Fossa das Marianas, é provavelmente óbvio para todos como esse relicário dos tempos pré-históricos conseguiu se esconder dos olhos dos cientistas por tanto tempo. Bem, mas não é tão óbvio quanto parece à primeira vista. Vamos analisar. Primeiro, porque o vídeo não foi gravado na Fossa das Marianas, e sim na Baía de Suruga, no Japão. Além disso, não há nenhum vestígio de um fóssil tamanho gigante e vivo aqui. Portanto, o que estamos vendo não é um megalodon, mas sim um tubarão dorminhoco do Pacífico. Mas como assim? Estima-se que a espécie de tubarão dorminhoco não tenha mais que 7 metros de comprimento. Então, como é possível que o animal filmado tenha mais que o dobro disso? Bem, a resposta é simples: não é. Na verdade, o tamanho estimado de 15 a 18 metros foi resultado de um pequeno, mas significativo mal-entendido. Para determinar as dimensões do tubarão, os pesquisadores consultaram os dados na caixa de isca, o aparelho que usaram para chamar a atenção do tubarão e filmá-lo. Realmente, era um tubarão dorminhoco de quase 7 metros, cujo tamanho pareceu muito maior devido ao efeito da própria lente da câmera. Para tentar provar a existência do megatubarão, os defensores do megalodon não se baseiam apenas em registros controversos de fotos e vídeos, e também dos relatos de difícil verificação. Na verdade, existem descobertas de fósseis que mostram claramente que o colossal tubarão sobreviveu muito mais tempo do que se pensava oficialmente. Em 1873, o HMS Challenger recuperou alguns dentes de megalodon do leito marinho. Muitas décadas depois, em 1959, Vladimir Treneski, do Queen Mary College of London, decidiu examinar novamente essas descobertas e trouxe um fato incrível à superfície. Para determinar a idade dos dentes fósseis, o zoólogo examinou a estrutura da camada de dióxido de manganês com base nesses depósitos. Treneski chegou à conclusão de que os dentes não têm vários milhões de anos, mas no máximo 11 mil a 24 mil anos. Se essa avaliação estiver correta, isso não significaria apenas que o megalodon se extinguiu muito depois do que se pensava, mas também que ele pode ter sobrevivido até os dias atuais. No entanto, embora a pesquisa de Treneski já tenha mais de 60 anos, a maioria dos especialistas ainda acredita que a era do tubarão-monstro terminou há 2,6 milhões de anos, no máximo. O manganês é um elemento químico que desempenha um papel importantíssimo na datação de dentes de tubarão, especialmente quando se trata de determinar a idade dos dentes do megalodon. Esses dentes são muito mais duráveis do que os ossos fósseis típicos e podem resistir a uma considerável deterioração. Portanto, descobrir há quantos milênios esses dentes realmente existem é extremamente complicado. A princípio, os pesquisadores acreditam que os espécimes examinados por Treneski são muito mais antigos e foram de alguma forma deslocados de sua camada original de sedimento e depositados numa camada mais jovem, o que levou à confusão na datação. Em 2023, um vídeo viralizou nas redes sociais, onde um pessoal filma a aproximação de algum animal do barco em que estavam. É possível ver a linha d'água sendo formada, provavelmente pela barbatana superior. Ao passar ao lado do barco, a pessoa com a câmera se assusta ao ver o tamanho da criatura. Imediatamente, as pessoas passaram a comentar que, com certeza, aquilo foi um megalodon. Mas vamos com calma. Vamos novamente ver a cena. Se for um megalodon, deve ser um filhote com apenas alguns meses de idade. Outros comentaram que não poderia ser um tubarão branco, pois parece ser maior. Sim, até pode ser maior e não se tratar mesmo do grande branco, mas ainda assim não era um megalodon. Para começar, se fosse mesmo um mega tubarão, esse vídeo não teria sido possível ser postado. E segundo biólogos especializados no assunto, aquele poderia ser um tubarão frade ou um tubarão peregrino que atinge facilmente 12 metros de comprimento, praticamente o dobro do grande branco.
Em 2003, pesquisadores australianos colocaram um dispositivo de rastreamento numa fêmea de tubarão branco que foi batizada de Alpha, a fim de estudar o seu comportamento. 4 meses depois, o dispositivo apareceu na praia e revelou algo que surpreendeu até os biólogos marinhos mais experientes. Depois de nadar uma distância muito longa e rapidamente, a Alpha foi arrastada para as profundezas a uma profundidade de 580 metros. Ao mesmo tempo, a temperatura subiu de 7 para quase 25 graus centígrados, um valor que normalmente prevalece no trato digestivo de um peixe predador. Seria possível que o tubarão branco de 3 metros de comprimento tivesse sido devorado por uma criatura ainda maior? E se sim, que criatura seria essa? Poderia ter sido um megalodon? Mais uma vez, vamos com calma. Não vamos passar o carro à frente dos bois e, nesse caso, não vamos trocar a popa pela proa do navio. Em vez de um megalodon, poderia ser muito bem uma orca. Sim, as orcas adoram fígado de tubarões. As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são predadores formidáveis e têm uma dieta muito variada. Recentemente, cientistas filmaram uma orca macho caçando e devorando um tubarão branco num ataque surpreendente ao largo da costa da África do Sul. O ataque foi rápido e solitário, com a orca matando o tubarão e consumindo seu fígado em menos de 2 minutos. Uau! Essa observação demonstra as habilidades predatórias excepcionais das orcas, que também já foram registradas trabalhando em conjunto para caçar tubarões brancos. O tubarão branco é uma significativa fonte de alimento para as orcas e, em algumas populações onde esses tubarões são encontrados em número suficiente, as orcas aprenderam a explorar essa oportunidade de caça. Essa descoberta levanta questões sobre como o comportamento das orcas pode estar afetando as populações de tubarões na região. Por outro lado, a Alpha pode ter sido vítima de um tubarão branco ainda maior que ela, uma vez que essas feras atingem até 6 metros, o que, aliás, é comparável ao tamanho de uma orca grande. Aqueles que não conhecem muito sobre teoria de extinção acreditam que o tubarão pré-histórico simplesmente se refugiou nas profundezas misteriosas e pouco exploradas do mar. Mas quão provável é isso? Bem, se o megalodon realmente tivesse se retirado para esse ambiente extremo, teria que mudar completamente o seu comportamento tradicional e toda a sua anatomia num período muito curto. Diante desse cenário, a maioria dos cientistas descarta a teoria da retirada como um absurdo insustentável. Ok, mas, no entanto, talvez devêssemos lembrar de um fato não muito conhecido. Antes de ser redescoberto, o megalodon havia sido considerado extinto por 66 milhões de anos, o que mostrou não ser verdade. É muito menos tempo do que isso. E quem sabe quais criaturas consideradas mortas ainda emergirão no mar no futuro. Embora a ideia do megalodon ainda continue a cativar os humanos, é importante lembrar que esses tubarões gigantes estão extintos há mais de 1 milhão de anos. A principal evidência que suporta sua extinção está no registro fóssil, especificamente a falta de dentes gigantes de tubarão recentes ou restos fósseis que indicariam sua existência contínua. Portanto, embora a imaginação possa nos levar a pensar que essas criaturas ainda nadam por aí nos oceanos, a realidade é que o megalodon é uma relíquia do passado distante. Mas, e se for verdade?